Nestes dias, nós temos aprendido com a palavra de Deus, no livro de 2 Crônicas, capítulo 34. As crônicas são crônicas, histórias dos reis de Israel. E houve muitos reis que fizeram boas coisas, mas muitos reis que andaram contra a palavra. E no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, onde darei início aqui à mensagem que tenho a trazer a vocês, nós vamos dar partido na mensagem a partir do versículo, deixa eu pegar o versículo-chave, a partir do versículo 22, onde nós vamos aprender o que este rapaz, Josias, eu já algumas mensagens anteriores aqui na programação, eu falei sobre o rei Josias. O rei Josias, para a gente poder pegar aqui o fio da meada, entender o que está acontecendo, o rei Josias, ele era filho de Amon que era filho também de Manassés, dois reis malignos. Dois reis que foram muito maldosos, homens que agiram de má fé, homens que eram idólatras, homens que tinham um coração mau, homens maldosos mesmos. E estes homens, eles não deram um bom exemplo para Josias. Eles não deram ensinamento para Josias de como servir a Deus, de como andar com o Senhor. Mas Josias, com 8 anos de idade, assume a posição de rei em Israel. E quando assumindo essa posição, ele então começa a derrubar toda a idolatria, ele começa a fazer um trabalho diferente do que seus pais, os seus antepassados fizeram, a sua geração anterior havia feito. Passava-se praticamente 6 décadas, 57 anos para ser preciso, que o povo não buscava a Deus. O povo já estava contaminado de tal maneira que só buscavam as imagens, que só buscavam os altos dos bosques que foram levantados, imagens de escultura, a qual, de tempo em tempo, essas pessoas iam até essas imagens para adorá-las. Elas deixavam de adorar a Deus para adorar essas imagens e faziam sacrifícios. Manassés, o vô de Josias, ele chegou a queimar irmãos, queimar filhos na fornalha de fogo. E eram pactos que eles faziam, era uma coisa amaldiçoada mesmo, era uma maldição. E quando chega o tempo de Josias, o Josias resolve buscar a Deus. Eu sempre digo isso. A Bíblia fala em Ezequiel 17 que a bênção, aliás, a maldição, ela não vai passar de pai para filho se o filho resolver quebrar essa maldição. Pastor, meu pai era alcoólatra, por isso que eu não largo da bebida. Se você decidir largar da bebida hoje, o Senhor Jesus te liberta deste vício e você passa a ser uma nova criatura. Você não precisa andar ou fazer o mesmo que as suas gerações anteriores fizeram. Pastor, mas eu aprendi da pior forma possível. Tudo bem, mas o Senhor Jesus, ele é perito em transformar vidas. O Senhor Jesus é perito em transformar pessoas perdidas em pessoas até mesmo usadas por Ele para fazer a sua obra. E logo após o rei Josias assumir o reinado, logo após ele então desfazer todas essas obras malignas, quebrar essas imagens, eles começam então a obra do templo. O templo estava fechado, eles acharam um livro, estou aqui contando rapidamente, porque em alguns momentos, programas atrás eu falei sobre isso. Então, para a gente poder encurtar a história, estou aqui trazendo para você o vislumbre da história, e aí você acompanha, depois você pode pegar todo o capítulo 34 e você vai entender. Ele então começa a reconstruir o templo, porque não havia sacerdote, não havia quem buscasse a Deus, não havia adoração no templo do Senhor, como era um mandamento que Davi havia deixado, que todos deveriam, em 24 horas por dia, era de louvor dentro da casa de Deus. Mas havia se destruído tudo. E Josias então, ele envia pessoas e organizando, fazendo também a obra do templo. Aí chega um momento que eles encontram, eles acham ali o livro da lei. Eles encontram a palavra de Deus. E quando encontram a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. O rei Josias, significando para nós nos dias de hoje, o que é rasgar as vestes? É não aceitar a situação. Ele não aceitava saber que a palavra falava uma coisa e ele fazia outra. Ele tentando fazer tudo certo, quando ele lê na palavra, ele vê os absurdos que aquele povo de Israel estava praticando, e ele então decide: eu vou quebrar essa maldição, eu não vou fazer mais isso, não vou permitir que o povo caminhe desse jeito mais para um lugar errado. Então ele toma a decisão, ele rasga suas vestes, ele rasga o coração, ele vai orar a Deus para quebrar aquilo. Você tem alguém que você ama, que está perdido?
alguém que você não quer ver essa pessoa desse jeito. Então, nos dias de hoje, nós não rasgamos as vestes. A Bíblia diz que nós temos que rasgar o coração, orar, clamar, não aceitar. Você, mãe, vai aceitar ver seu filho perdido na droga, na bebida, na prostituição, no homossexualismo, nas modinhas deste mundo? Não, em nome de Jesus. A senhora tem que clamar, o senhor tem que clamar em nome de Jesus. Levantar a tua voz e dizer: Senhor, eu não aceito essa situação, eu não aceito ver os meus filhos sendo uma vergonha para a minha família, eu não aceito ver o meu marido caindo de bêbado, eu não aceito ver minha esposa desse jeito, a situação que ela está vivendo. Não, eu não aceito. Quando você não aceita a situação, você se levanta perante Deus. E aí então o Senhor, Ele muda a sua história. Então, logo após terem lido a palavra de Deus para o Josias, então, ele pede uma direção para Deus. E olha quem vai dar a direção. Sempre nós temos que ter, a Bíblia diz que o maior, aquele que está acima, abençoa o menor. O que significa isso? Eu preciso de alguém que tenha estrutura de Deus, que seja de Deus, para me dar uma direção. Eu sempre comento isso. A pessoa quer uma ajuda, quer um conselho, mas ela procura conselho de quem não tem um conselho para dar. Não tem a palavra para dar. Ah, pastor, eu fui falar com a minha amiga disse que eu tenho que separar mesmo. Mas você já leu na Bíblia que o que você tem que fazer? Você já entendeu o que Deus quer? Ah, pastor, eu estou sendo abusada. Ah, pastor, eu estou apanhando de casa. Aí você procura as autoridades cabíveis para isso e assim digo para você: faça isso mesmo, não aceite isso. Mas, pastor, nós não nos entendemos muito bem em casa. Nós nos entendemos bem. Ah, pastor, eu acho que o melhor é separar. Peraí, mas o que a palavra diz? Você vai ficar no conselho dos amigos, você vai ficar no conselho da vizinha e não vai procurar a direção de Deus? Josias, quando ficou sabendo da palavra, a primeira coisa que ele fez foi: eu preciso de alguém, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que me dê uma direção. Alguém que fale por Deus, um profeta. Aí então vem a profetisa chamada Hulda. E olha o que são as palavras dela. Diz assim: então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, e mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra de suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às minhas palavras que ouviste. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, choraste perante mim, também eu tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido a teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os teus habitantes. E voltaram com essa resposta ao rei. Vamos parar aqui, que já dá para a gente entender. Vamos entender o que acontece. Quando então passado esse momento, que ele chega pedindo uma resposta para essa profetisa, e ela diz: olha, o Senhor está irado. O furor de Deus se levantou contra o povo. Por quê? Porque o povo foi invocar a demônios. O povo foi invocar, queimar incenso a outros deuses. Eles foram buscar deuses estranhos e por esse motivo o Senhor Deus ficou chateado, irado. E havia um jugo, havia uma pena a ser pagada pelo simples fato de eles então terem desprezado a Deus. E agora, por terem desprezado a Deus, Deus então enviará um furor. Aliás, quando a Bíblia fala que é Deus que enviará o furor, significa que Deus se afastará. Deus, ele deixará a bênção dele. Deus não poderá fazer nada por aquele que está no erro. Aí então você veja que coisa linda, que a Bíblia diz, só que ele tem um porém. A profetisa diz: olha, o negócio é o seguinte,
Deus disse que por conta de você, Josias, que você buscou a Deus, você rasgou suas vestes, você começou a clamar, você realmente se humilhou perante o Senhor, pedindo perdão pelo que os seus pais fizeram, suas gerações fizeram, que todo esse povo fez. Como você pediu perdão, como você se arrependeu, como você está me buscando de verdade, como você realmente se converteu dos maus caminhos das suas gerações passadas. O Senhor disse que essa maldade, que esse furor de Deus não virá no tempo da sua vida. Você vai ter paz quando você morrer. Quando você morrer, você vai ser enterrado nos sepulcros da linhagem da casa de Davi. Você não viverá doente. Você, no teu período, no tempo que Josias viver, o Senhor disse, você vai ter paz. Você sabe o que significa Deus falar, olha, porque você está me buscando, eu vou enviar paz na tua família. Porque você está me buscando, eu vou enviar paz para o teu casamento. Porque você está me buscando, eu vou enviar paz para os seus filhos. Porque você está me buscando, eu enviarei paz, enviarei prosperidade para a tua casa. Sabe o que a diferença de uma pessoa que tem pastor para alguém que não tem pastor? Deixa eu até explicar para algumas pessoas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o bom pastor. Eu, recebo essa nomenclatura pela graça de Deus. É o nome dado, coloque-se ali, Pastor Jefferson. Mas é pela misericórdia, a graça de Deus que me chama um pastor. Mas o bom pastor é Jesus Cristo, Ele é o Senhor. O bom pastor, Ele dá a vida pelas suas ovelhas. A Bíblia chega a dizer que o Senhor Jesus, em certo momento, Ele vendo as necessidades de seu povo, vendo que o povo sofria tantas e tantas moléstias e dificuldades, Ele percebe então, curando essas pessoas, libertando essas pessoas, Ele percebe que esse povo não tinha quem guiasse eles. Pastor nada mais é do que um guia, alguém que direciona, alguém que mostra o caminho. Esse é o pastor. O pastor da nossa alma. O Pedro disse isso também. Olha, nós hoje, antes éramos perdidos, mas hoje o pastor e bispo da nossa alma é o Senhor Jesus. Ele nos fez então ganhos, salvos, livres. Jesus Cristo, somente Ele. Quem busca imagem, quem busca escultura, quem busca no guia do lado do centro, que busca onde você for. Pastor, mas é o meu jeito de buscar a Deus. Não existe um jeito de buscar a Deus, existe o jeito da palavra. Religião não leva ninguém para lugar nenhum. Se você está no Evangelho, se você está na palavra de Deus, glória a Deus, você está andando no caminho santo. Mas se você está andando perdido, se você não está andando como a palavra, você está andando perdido como alguém que não tem pastor. Olha o que Jesus disse. Vamos fazer o seguinte, Mateus 9, versículo 35, Jesus fala isso. Deixa eu ter certeza se é o versículo 35, é isso mesmo. Mateus 9, versículo 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e preparando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. O que Jesus ele olha? Ele olha para a sociedade, ele olha para o povo de Israel, ele passa curando os doentes, ele passa libertando aqueles que estão endemoniados, ele passa fazendo a obra de Deus, e ele para um momento e fala assim, puxa vida, olhando para essa multidão, ele se moveu de compaixão, ele teve um sentimento de compaixão por aquele povo, porque ele fala, porque andavam, as pessoas que ali estavam, aquela multidão toda andava desgarrada, andava como se estivessem errantes, pessoas que não têm um pastor, pessoas que não têm alguém que direcione a sua vida, alguém que não possa mostrar o caminho para se seguir. Olha, eu vou dizer para você, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, a Bíblia diz que há um costume, eu posso dizer feio, há um costume feio que algumas pessoas têm de deixar a casa de Deus, de abandonar a igreja, de não congregar,
Há uma modinha agora, né? Uma modinha chamada os desigrejados, que dizem estar cheios de Deus, mas igreja não é lugar para mim. Por que não é lugar para mim? Vamos entender por que alguns assim têm essa posição. Porque não querem acatar a autoridade, não querem obedecer à palavra ministrada pelo pastor, acha que a palavra é muito pesada, porque tudo é pecado. Não estamos aqui também querendo assinalar que tudo é pecado. Mas o pastor, o bom pastor, para cuidar da sua ovelha, ele vai ter que livrar a ovelha do lobo. E para livrar a ovelha do lobo, o que o pastor tem que fazer? Ele vai ter que ensinar. Jesus disse, olha, cuidado com aqueles que parecem ser ovelhas, mas por trás estão vestidos de lobos. Cuidado. Então veja, Jesus ele está deixando bem claro, gente, nós temos que clamar a Deus para levantar pessoas com interesse de fazer alguma coisa, porque está todo mundo sofrendo. Vamos aqui então fazer uma analogia. Quando estava Josias, no período dele, lá em Crônicas, que nós acabávamos de fazer a leitura, que a profetisa Uda disse, olha, no seu tempo, Josias, no seu período de vida, fique tranquilo, porque Deus não permitirá que mal nenhum venha sobre vocês, porque você busca Deus, porque você faz a diferença. Irmãzinha, irmãozinho, se você buscar a Deus hoje, se você decidir buscar Deus de verdade, rasgar teu coração, o Senhor está lhe dizendo, Ele está lhe mostrando para você. Se você buscar a Deus no seu período de vida, você vai ter paz, você vai ter prosperidade, você vai ter uma casa em harmonia, sua casa com a salvação. Irmãos, não há nada tão importante nesse mundo. Não há dinheiro, não há casa, não há nem a saúde que você tem, que é um dos bens mais preciosos que você tem. Nada é tão importante como ser uma pessoa salva. Ser salvo, andar como um salvo, viver como um salvo, agir como um salvo, agir como um cristão, ser igual, semelhante a Jesus Cristo. Nada melhor do que andar com Deus. Porque Josias andou com Deus, Deus disse para ele, Josias, fique tranquilo, pois você terá paz. No seu tempo, desgraça nenhuma vai acontecer. E posso ser ousado em dizer para você, até a própria Bíblia reporta, nos ensinando que reinado como o de Josias não houve. Porque Josias, ele fez a diferença. Ele deixou a maldade. Todo mundo está indo para lá. Josias foi ao contrário. Você acha que foi fácil para Josias enfrentar uma nação toda idólatra? Você acha que foi fácil para enfrentar uma nação que todos estavam voltados à idolatria de deuses, a imagens e escultura? Ele foi ousado, ele foi de Deus. Você acha que é fácil libertar um filho na droga? Se você não fazer alguma coisa? Para Jesus, no estalar de dedos o Senhor faz a mudança, mas você tem que se levantar. Quando Josias começou a chorar, a clamar diante de Deus, foi no período que ele percebeu, puxa vida, o povo vai sofrer, vai acontecer uma desgraça em Israel, vai todo mundo pagar um alto preço. Deus disse, olha, vai ter a colheita de tudo que vocês plantaram, porém, no seu tempo, Josias, não enviarei esse mal, não permitirei que esse mal venha, porque você está fazendo a sua parte. Tem pessoas que deixam de buscar Deus porque vê outra pessoa fazendo a coisa errada. Tem pessoas que deixam de buscar ao Senhor porque vê, pastor, eu vejo tanto escândalo, porque eu vejo isso, porque eu vejo aquilo. Amados, quando que Deus te maltratou? Quando que Deus te fez algo mal? Você tem que congregar, você tem que estar na igreja, tem que estar buscando a Deus. Josias estava reparando o templo, para que o povo viesse adorar, adoração, levantar os levitas, os sacerdotes, clamar a Deus, palavra do Senhor diariamente. O que Jesus nos dá aqui, esse entendimento para a gente poder passar para a próxima parte? Ele diz, olha gente, eu vejo essa nação, essa multidão de pessoas que estão sofrendo, porque não tem quem direcione elas, porque não tem quem venha ali e trate das chagas dela, não tem quem cuide dela, quem ouça ela. Então ele diz, estas pessoas estão desgarradas, sabe? Pessoa desgarrada, que não tem uma base, não tem uma estrutura. Aí o Senhor também diz, são pessoas errantes, vive errando porque não tem quem ensine.
E outros que tem quem ensine. Você sabe que você precisa ter um pastor, uma igreja para você congregar, ter um local onde você vai buscar a Deus. Ah, pastor, mas a pandemia, acho que já deu essa conversa, né? Acho que já dá para, essa desculpa já não passa mais. Essa desculpa já não dá mais para engolir. Claro, tem, né, as pessoas que estão tendo todo o cuidado. Olha, você está certíssimo, tenha cuidado. Mas tem gente que não é cuidado. Para a festa do aniversário vai, puxar do bebê, puxar da fralda, puxar não sei do que, puxar não sei das quantas, tudo está normal. Agora pode tudo, mas para a igreja não, para a igreja não pode. Ou seja, a pessoa deixou de buscar Deus, Deus não é prioridade mais. Aí você vê Jesus falando, gente, nós precisamos de pastores, precisamos de pessoas para pregar o evangelho, para ensinar, porque tem muita gente perdida e pouca gente querendo fazer alguma coisa como Josias fez. Aí Jesus fala no versículo de número 37, então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Voltando em Mateus 9, agora 37. Ele diz, então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, clamai, orai, rasgai o coração, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Irmãos, uma das coisas mais importantes que nós temos que entender, se você está vendo um mundo perdido, você é um cristão, você é uma cristã, se você estava longe de Deus, volte para Jesus. Mas o Senhor deu um ensinamento, posso assim dizer. O ensinamento dele é, se você é discípulo, você tem que aprender a pedir que Deus envie mais pessoas para fazerem a obra. Precisa-se de pessoas, precisa de pastores, obreiros, evangelistas, pessoas que vão se dispor a ir nas penitenciárias, pessoas que vão ir nas ruelas, nas favelas, pessoas que vão pregar para pessoas na rua, pessoas que vão sair evangelizando, levando uma palavra. Precisa-se de pessoas que queiram realmente falar de Jesus. Porém, infelizmente, eu posso dizer assim, infelizmente, são poucos os ceifeiros. Ceifeiros quem é? Ceifeiros são aqueles que trabalham na colheita. Aqueles que vão, sabe, escolher os bons frutos, lá buscar as pessoas que estão perdidas. A Bíblia fala, a seara é grande. Há um povo enorme para que nós possamos pregar. Eu, como pastor em Pato Branco, eu tenho aqui cerca de 90 mil pessoas para falar de Jesus. Eu acho que já é um bom número, né? 90 mil pessoas. E eu acho que um único homem para pregar para 90 mil pessoas não é fácil. Por isso na igreja nós temos diáconos, obreiros, né, que são, nós chamamos assim na igreja, obreiros, levitas, pessoas que ajudam, colaboradores, pessoas que fazem a obra com amor, que se dispõem para ajudar. Mas e você? O que você está fazendo para a obra de Deus? Aí ele está dizendo, vamos rogar a Deus, me ajude, ore, vamos levantar novas igrejas. Igreja da Graça aqui em Pato Branco, nas regiões das cidades vizinhas, nós ainda temos um alvo grande e oro a Deus para que possamos assim chegar, você que me assiste, a pessoas que nos acompanham de Vitorino, pessoas que nos acompanham também daqui de Mariópolis, de Marmeleiro, pessoas que nos acompanham de Palmas, Itapejara do Oeste, pessoas que estão também aqui de Chopinzinho, Coronel Vivida, pessoas que estão aqui nas nossas redondezas, Bom Sucesso, são tantos lugares, pessoas que nos mandam mensagens, pastor, eu queria que uma igreja da graça estivesse aqui. Nós precisamos de pessoas, recursos, pessoas para enviar, para pregar o evangelho. Mas tem faltado pessoas assim como o Josias, que entendeu que o povo ia sofrer e ele se levantou, começou a orar, clamar, chorar diante de Deus e Deus disse, olha, no seu tempo eu vou mandar paz. No seu tempo o povo em Pato Branco vai ter paz. Diga amém. No seu tempo, aí em Pato Branco, as pessoas vão prosperar. No seu tempo aí onde você está, na região sudoeste, as pessoas vão ouvir a palavra, vão crescer, vão aprender a verdade, viver com Jesus. E eu termino dizendo uma coisa que eu acho tão importante quanto tudo que nós aprendemos até agora nessa mensagem. João capítulo 2, se você acha que não precisa de pastor, há algumas pessoas que dão uma grande relevância para a mãe de Jesus, e eu vou deixar claro, alto e bom som para todos entenderem. Maria foi uma mulher de Deus, uma mulher escolhida pelo Senhor
para então trazer o Filho de Deus, Jesus Cristo, a esse mundo. E esta mulher, sim, era uma mulher santa, vivia em santidade, por isso o Senhor a escolheu. Nós não tiramos dela a grandeza de ter sido escolhida a ser a mãe terrena, física, né? A mulher que trouxesse a luz, desse a luz e trouxesse então o menino Jesus, que se tornou o libertador, o salvador de todos aqueles que nele crê. Então você veja agora que há algumas pessoas que dão muita ênfase para Maria. Pede para Maria que a Maria resolve. Olha o que Jesus disse. Não estou aqui, aliás, eu vou usar uma fala da própria Maria. A própria Maria disse como que você deve buscar a Deus. Como que você deve esperar? O que você tem que fazer para a vida mudar? Versículo de número, capítulo 2, no versículo de número 2 também. Versículo 3. E faltando o vinho, que simboliza a alegria, a mãe de Jesus lhe disse: eu não tenho vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe então disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Sabe que sabedoria que a Maria teve? A Maria falou: Jesus, acabou a alegria da festa, acabou a paz, acabou a saúde, acabou. O que acabou dentro de você? Acabou o amor? Pastor, não tem alegria de viver? Eu vivo depressivo, vivo angustiado da vida, não tenho vontade de fazer mais nada. O que acabou na tua vida? Aí então Maria fala: Jesus, tem que fazer alguma coisa. Aí Jesus fala assim: peraí, mulher, o que eu tenho com você? Eu não faço nada por você não, Maria. Sendo mãe dele, ele parece até que Jesus foi um tanto quanto áspero. Só que ele fala: mulher, o que eu tenho contigo? Eu não faço nada porque você me pede. Eu faço as coisas de acordo com o tempo do meu Pai, que é o Senhor Deus. Aí ele fala essas palavras. Maria na hora: puxa vida, Jesus, me perdoe. Me perdoe. Maria, ela fala para aqueles empregados, para todos que ali estão naquela festa: façam tudo o que Jesus disser. Jesus disse: este povo que sofre, está sofrendo porque não tem pastor, não tem alguém que direcione, não tem alguém que ore por eles. Sabe o que quer dizer isso, amados? Sabe qual que é a intenção de Jesus? Ele está dizendo: gente, está faltando pessoas que creiam, que queiram ter um pastor, alguém que direcione as suas vidas, alguém que realmente pregue a palavra, que ensine, que admoeste, que trate das feridas, que trate do coração, que realmente queira ser pastor, e na casa, nas praças, nas ruas, que faça o trabalho de Deus levando o Evangelho de Cristo, a salvação. Quando crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. E eu termino essa mensagem dizendo: quem não tem pastor, quem não tem um local, digo, não é o ambiente, mas o local para você congregar, um pastor te ensinando a palavra, lhe dando para você a missão, a palavra de Deus, o ensinamento, para você também colaborar com o reino de Deus. Procure seu pastor. Você que me assiste de outra igreja, procure seu pastor. Pastor, o que eu posso fazer para acrescentar para o reino de Deus? Você que é membro da Igreja da Graça, o que você pode fazer para acrescentar para o reino de Deus, para ajudar? Pastor, quando vai ter o evangelismo? Próximo evangelismo eu vou junto. Vamos falar de Jesus, vamos convidar as pessoas, vamos trazer pessoas, convide o vizinho, a vizinha, amigos. Mas por que tudo isso nós aprendemos agora? Por que chegamos a isso? Vamos voltar em 2 Crônicas. Preciso fazer a leitura rápida para a gente terminar, para não ficar maçante. Diz assim o versículo 29. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs o rei em pé em seu lugar e fez concerto, aliança perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus
mandamentos e os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos acharam em Jerusalém, Benjamim e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações, todo o pecado das terras que eram dos filhos de Israel. E a todas quantos se acharam Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, o Deus de seus pais. Chegou um dia que o rei falou, é obrigado, todo mundo vai buscar a Deus aqui. Não há um que não vai buscar Deus. Nós vamos ensinar todo mundo a buscar Deus, desde a escola. Dentro da escola, os professores vão ensinar a buscar a Deus. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Em todos os locais, nós vamos buscar ao único Senhor. Josias levantou como um pastor, como um sacerdote, como um grande rei, para levar as pessoas a conhecerem ao Senhor. E assim nós temos que fazer. E a Bíblia termina dizendo que no tempo dele houve paz, houve alegria, houve prosperidade. E uma das coisas que me chama muita atenção também, no final deste versículo, diz que nos tempos de Josias, ninguém se desviou do Senhor. Louvado seja Deus. Não se desvie do Senhor. Que no tempo aqui da estadia do pastor Jefferson aqui com vocês, que na estadia, terrena, no ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus, que todos aqueles que estão juntos, buscando ao Senhor, clamando a Deus, estejam livres, libertos, e que ninguém se desvie do Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém?